Salve culinaristas, Clayson! Clayson de volta! Estamos falando de culinaristas porque nós estamos fazendo um campeonato para ver quem realmente faz o melhor pato. Na verdade, não é um pato, é quem cozinha melhor o marreco. Certo? Aquele que cozinha melhor o marreco, nós vamos dar um prêmio especial aqui no nosso canal. Então esteja junto com a gente, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre essa aprovação do texto base da reforma da Previdência que ocorreu ontem, com comemoração de todo mundo, as pessoas comemorando. Mas tem não todo mundo, né? A gente aqui tá bem triste. Mas tem uma pessoa que foi destacada nessa história toda. E parece que parte daqueles que estão contra a reforma resolveram canalizar toda a sua raiva para essa pessoa, usar essa pessoa, que é a Tabata, como a Marte. Vamos colocar ela como o Judas para malharmos, para colocarmos para fora a nossa raiva. Olha, eu vou pedir para você que está aqui com a gente para dar o seu joinha aqui no vídeo, para você se inscrever no canal se você não é inscrito. É importante que você que é inscrito, que você ative o sininho. A gente está sempre colocando aqui, tem vídeos quase todos os dias, então a gente está sempre colocando aqui as nossas opiniões que você sabe que divergem em alguns pontos da opinião do chamado senso comum. Todas as vezes que eu estou aqui elaborando um roteiro para um vídeo, ou mesmo pensando o que eu vou gravar, a primeira coisa, eu quero identificar se eu estou realmente caindo no chamado senso comum. Quando você cai nessa parte nebulosa do senso comum, você tende a repetir determinadas alegações que muitas vezes estão completamente contra até o que você mesmo pensa. Até a tua forma mesmo de pensar. Você começa a repetir aquilo sem pensar muito, sem entender muito, e aí as coisas realmente ficam complicadas. O canal está aqui para não deixar você cair nesta armadilha. Nós somos radicalmente contra a reforma da Previdência. Eu quero deixar isso claro aqui. É uma aberração você ter que tirar do trabalhador, logo, assim como primeira ação, você complicar a vida do trabalhador, especialmente aquele que é o mais fragilizado, tirar desse cara a salvação, que na verdade não é, do Brasil e das finanças e da situação em que a gente se encontra. Olha, parte dos problemas que a gente está enfrentando hoje se deve a uma movimentação daqueles que são antipetistas, que na verdade estavam no poder na época em que a Dilma foi empichada e que naquele momento fizeram de tudo. As pessoas hoje estão falando que tem gente torcendo para o quanto pior, melhor. Mas aquilo que aconteceu na época do golpe, aquilo foi uma demonstração clara de que as pessoas queriam realmente que tudo se ferrasse mesmo, para que as coisas ficassem sem condições nenhum, virasse um caos total para que a Dilma caísse. Então a gente viu na época as pautas, as chamadas pautas bomba, estas pautas que criavam uma situação praticamente insustentável no país. A gente viu também a retenção das pautas, as pautas que seriam favoráveis, que poderiam melhorar a situação. Isso na época foi uma articulação do Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, junto com o chamado Grupo Centrão, junto com grupos da extrema-direita, aqueles que estavam querendo fazer a cama do próximo presidente. E a gente percebeu que ali a situação do país, ela teve uma inversão total. Então a gente tinha alguns números muito favoráveis até a reeleição da Dilma, a gente tinha uma situação até certo ponto, já estava periclitante, mas até certo ponto havia condições de controlar aquilo, melhorar um pouco, e a gente entrou numa situação completamente incontrolável. Então é bom deixar claro que parte do que está acontecendo hoje no nosso país é em função da ação desses antipetistas, da extrema-direita, do centro, quando estavam num projeto de poder, especialmente de derrubar o PT e toda essa ação de prender o Lula e tudo mais, estavam tentando articular uma mudança, porque tudo levava a crer que o PT ia se reeleger, depois da Dilma seria o Lula, quase tudo indicava isso, e eles entraram em pânico, em desespero. Temos que ferrar o país para que o PT possa ser responsabilizado por
todos os problemas, todas as mazelas, e aí vem esse discurso que você conhece muito bem, 14 anos, 70 anos no poder, e não fizeram nada, a crise, o desemprego, tudo é culpa do PT. Então esse discurso hoje ainda funciona muito, e a gente sabe que, de certa forma, não estou tirando também parte da culpa do próprio PT, não tô, pelo amor de Deus, né, cara? Não estou tirando a culpa e a responsabilidade do PT nessa história toda, mas nós sabemos que a ação dos antipetistas e daqueles que estavam, de certa forma, de olho nas eleições, estavam realmente tendo uma articulação muito mais do ponto de vista pessoal dos seus próprios interesses do que o interesse do Brasil. Se fosse isso, muitas das pautas que foram apresentadas, inclusive na época a Dilma convidou o Levi, e muito daquilo que foi apresentado, que teria sido apresentado como solução, não foi aceito. O Congresso simplesmente barrou isso e caminharam para o impeachment. Então a gente precisa deixar claro aqui que a responsabilidade do que nós estamos vivendo hoje, ela é também do Centrão. Nós vimos ontem um discurso do Rodrigo Maia, que está em plena campanha, se não for para governador, para presidente, mas vai ser candidato a um desses dois cargos, governador aqui do Rio de Janeiro ou presidente do Brasil. Se a gente percebe isso, ele endeusou, mas é o Centrão que está fazendo a reforma, ou seja, o Centrão criou o problema, resolve porcamente o problema numa resolução que só atende aos poderosos mesmo, de verdade, e que ferem profundamente os mais necessitados. Isso é importante deixar claro aqui. Então, eles mesmos estão criando uma cura para a doença que eles mesmos criaram. E no meio dessa história toda nós temos a Tabata. Ela é deputada pelo PDT, no estado de São Paulo, deputada federal, e ela declarou claramente que é a favor da reforma da Previdência. Ela colocou os seus motivos, ela acredita que os mais pobres pagam os mais ricos. Há de fato, é verdade, ela tem razão, há de fato uma discrepância nessa questão, mas é muito importante lembrar que, a despeito dela ter razão em relação especificamente a alguns pontos, como a gente diz, no frigir dos ovos, ou seja, no ponto final da questão, aqueles que são menos favorecidos estão também pagando um preço alto com essa reforma. Só para você ter uma ideia, aquele que ia se aposentar daqui a 5 anos com R$ 1.800 vai se aposentar agora somente daqui a 10 anos recebendo o equivalente a R$ 1.200. Vai demorar mais tempo para se aposentar, vai ganhar menos, e nós estamos falando de R$ 1.800, R$ 1.200, que é o grosso, que é mais de 70% daqueles que estão envolvidos lá nessa questão toda da Previdência. A gente percebe que há algumas discrepâncias, mas a gente sabe que é a minoria. Então, por alguns casos que ela tem razão, que são complicados, nós estamos prejudicando a grande maioria daqueles que hoje necessitam de uma aposentadoria ou vão necessitar no futuro. Então, a gente sabe que ela está errada. Eu discordo da Tabata por completo, nesse sentido dela votar a favor. Mas o que está acontecendo agora, hoje? Primeiro, número 1, de todos os partidos que orientaram aos seus membros, que no caso são deputados, todos eles que orientaram para a votação contra a Previdência, nós tivemos 34 deputados que não atenderam esta orientação do partido. Ou seja, a Tabata não é a única que foi contra a orientação do seu partido. Nós temos 34 deputados. Mas a Tabata é do PDT. No PDT nós tivemos 8 deputados que votaram contra a orientação do partido. Não foi somente a Tabata. Se ela for expulsa do partido em função disso, que é o comentário, que é o que todo mundo deseja, todo mundo não, uma parte das pessoas que são contrárias, se ela for expulsa, nós temos que ter a expulsão dos outros 7. São 8 deputados que terão que ser expulsos do PDT. Isso vai comprometer muito, mas muito mesmo, a bancada do partido. Então, esse primeiro ponto ele tem que ser colocado porque, ao que parece, as pessoas estão realmente elegendo a Tabata
para ser realmente esse bode expiatório nessa situação que nós estamos vivendo aqui no país, dessa reforma horrível. Eu insisto, sou contra a reforma da Previdência, não vejo, da forma com que ela está, evidentemente, não vejo que seria tão urgente a reforma da Previdência no momento em que nós estamos. Eu acredito que a gente deveria passar por outras reformas. Eu acredito que a reforma mais urgente do país seria a reforma tributária. Nós sabemos que a carga tributária nesse país é uma vergonha e isso sim, a diminuição dessa carga tributária vai beneficiar todos, é o contrário, em vez de prejudicar o mais pobre, beneficia o mais pobre e de certa forma vai sangrar um pouco os mais ricos. Você percebe que não há movimentação de reforma tributária porque da forma com que está, pelo menos com esse caos todo, a gente tem aqueles que estão ganhando muito com isso. Então, se você olhar o setor, por exemplo, financeiro como um todo, os banqueiros, eles estão faturando horrores com essa situação. Estão ganhando muito dinheiro. E eles, na verdade, coordenam, de certa forma, a opinião pública em alguns pontos e atuam diretamente na ação de alguns deputados. Então a gente percebe o desinteresse por uma pauta que essa sim, reforma tributária, seria a principal pauta hoje para nós defendermos. A diminuição dos impostos, a união de determinados impostos, a fusão, né? Porque a gente tem uma quantidade enorme de impostos. Então essa reforma tributária, ao meu ver, seria a questão mais urgente para ser debatida hoje. Num segundo ponto, nem seria a Previdência. Para mim, é a reforma política. Eu acredito que hoje, da forma com que nós estamos na nossa política, a coisa é vergonhosa. Você tem um poder exacerbado para uma pessoa só, que é o presidente, e num caso como nós estamos vivendo hoje, um presidente completamente maluco, burro pra caramba, uma anta, você percebe que a gente acaba sofrendo em função disso. Aí você coloca um energúmeno na presidência, poder demais na mão desse sujeito, e aí você vê uma besteira atrás da outra, o cara fazendo sete decretos para tentar de alguma forma defender uma ideia que é inconstitucional. Então a gente percebe realmente que é um grande problema. Então eu não sou a favor de um sistema presidencialista, eu não sou a favor da concentração total do poder lá em cima em Brasília. Nós temos um projeto municipalista do ponto de vista libertário, então mais poder para os municípios e muito menos poder para a União e para o Estado. Então a gente percebe que há realmente uma necessidade de uma reforma política que iria, de certa forma, melhorar bastante algumas questões, roubo, né, a corrupção. Quando você tem aí na sua cidade a possibilidade de acompanhar de perto as ações daquele governo, da prefeitura, o sujeito está passando na rua, você vê o cara ali do seu lado, você tem condições de acompanhar muito mais do que as loucuras que acontecem em Brasília, por exemplo, ou mesmo na capital do estado. Então, até por um lado, eu acredito que por uma questão de transparência e também a favor da democracia, especialmente a democracia que eu defendo, que é a democracia direta, é muito mais negócio que a gente tenha uma reforma política e entenda melhor como que as coisas funcionam nessa questão da divisão do poder aqui no nosso país. Então, essas duas reformas são muito mais, olha, acredite em mim, são muito mais importantes do que a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência tem um fator muito importante, ela beneficia exatamente esses setores que hoje estão faturando horrores, esses setores que ganham dinheiro mesmo com essa crise que a gente está vivendo descomunal, que atravessa por anos aí já, né, com milhões e milhões, mais de 13 milhões de desempregados, uma situação de um PIB que zero. A gente vai chegar no final com 0, alguma coisa, 0,2, 0,3, está em 0,7. Então a gente percebe realmente que há uma necessidade de raciocinarmos melhor em cima disso tudo. Posto isso, eu quero só deixar uma questão com relação à Tabata aqui muito importante. A minha orientação política, e eu não quero dizer que você tem que pensar como eu não vou aqui fazer proselitismo, também não vou aqui, é o certo o que eu penso. Eu só quero dizer que eu me sinto confortável com a orientação anarquista.
Não o anarquismo que hoje é pelego, que hoje é simplesmente um títere, eu tô usando esse termo, vamos usar, que é manipulado pela esquerda dura, pela esquerda que é realmente ideológica ao extremo, pela chamada extrema esquerda. O anarquismo que eu digo é aquele que defende as liberdades, que defende a plena, e quando eu falo plena, é a total mesmo, certo? A irrestrita forma de pensar de cada um. Ou seja, a sua liberdade de pensar diferente do que eu, a sua liberdade de defender as suas ideias. O anarquismo não é simplesmente um apoio da extrema esquerda que quer defender determinadas questões que não têm diretamente ligação com aquilo que nasceu lá atrás, junto com Bakunin, que inclusive nós sabemos, os marxistas na época combateram, o próprio Marx expulsou o Bakunin do partido. Então a gente sabe que há uma divergência muito grande daquele anarquismo com o que hoje se entende como esquerda marxista no Brasil. Eu não sou um marxista, mas é óbvio, é evidente, é mais do que claro que eu considero Marx um grande gênio e uma pessoa que entendeu a sociedade de uma forma que até hoje, no momento que nós estamos vivendo, ninguém superou. Então o fato de eu não ser marxista, do ponto de vista de não entender, dentro da minha concepção, de que nós temos que viver uma sociedade marxista, e eu acredito que nós podemos fazer algo melhor do que o marxismo dentro da sociedade, eu acredito nisso. Por outro lado, também não desconsidero Marx e não condeno o marxismo. Eu acredito que o marxismo seja uma das etapas para atingirmos algo maior. Mas não acredito que esse algo maior seja o marxismo. Eu sei que eu estou colocando muitas questões hoje aqui para você, mas é para você entender um pouco sobre esse pensamento, porque eu fui lá no Twitter e tá todo mundo brigando. Ah, Clayson, você está defendendo a Previdência? Não, não estou. Não estou. A minha defesa com relação à Tabata é no sentido dela ter a opinião dela. Para usar aqui um termo bonzinho, nós somos pouco abertos a opiniões divergentes e a gente procura não entender o outro. Eu observei hoje as considerações da Tabata, eu considero parte das considerações que ela colocou corretas, porém ela não leva em conta o total. Então ela vai lá naquele ponto que está sendo atacado por todos, que defendem a reforma da Previdência, mas ela não considera aqueles que não estão sendo, de certa forma, observados mais atentamente, que é exatamente o mais pobre, é exatamente aquele que realmente vai ter que trabalhar muito mais para ganhar menos. Estes não mereciam ser penalizados numa situação que nós estamos vivendo. Esses, na verdade, deveriam ser protegidos. Mas o que a gente está vendo com essa reforma é que estão sendo penalizados. O que você pensa a respeito de tudo isso? Você concorda com o que eu disse? Então coloque aqui o seu comentário. Você pode também colocar a sua opinião. Eu acho muito importante isso. Esse aqui é um canal democrático, tá? Nós estamos cheios de canais no YouTube que só fazem doutrinação política. Só fazem doutrinação política. Muito pela vaidade do cara, que ele quer ser reconhecido. Eu sou reconhecido como, eu sou inteligente, hein? Eu sou bom, eu sei muito. E por outro lado também, por essa insegurança que tem muitas pessoas em serem contrariadas. O sujeito é contrariado, ele vira um bicho. Como você me contrariou? Imaturidade, com certeza. Se inscreva no canal se você não é inscrito, preciso da sua inscrição aqui. Este é um canal que tem crescido muito e a gente agradece muito as pessoas que nos apoiam. Se inscreva aqui para você receber os próximos vídeos, tem vídeos quase todos os dias. Não se esqueça de dar o joinha também aqui. Se você é inscrito, ative o sininho e veja este vídeo. Esse vídeo é separado especialmente do YouTube para a sua pessoa. Veja esse vídeo e não se esqueça, vídeos quase todos os dias aqui no canal.